Olá novamente, queridas sementes estelares. Eu sou Leite. Temos observado o desdobrar do seu coletivo com grande ternura e também com grande confiança, porque podemos sentir o que vocês frequentemente ainda não conseguem sentir de dentro do momento. A ascensão constante de sua frequência, a reorganização silenciosa de seus sistemas nervosos, o abrandamento de suas defesas e o retorno ao seu estado natural. E esse estado natural não é de luta, não é de ansiedade, não é a constante varredura do horizonte em busca do que pode dar errado. Seu estado natural é a coerência. Seu estado natural é a paz interior. Seu estado natural é a presença. E a partir dessa presença, o corpo de luz não é alcançado como um troféu. Ele é revelado como o que vocês sempre foram. Estamos cientes de que a frase ativação do corpo de luz carrega muitos significados em seu mundo e que há muitas vozes tentando defini-la. Algumas pessoas falam dela como uma transformação mística, outras como um despertar do DNA. Algumas a relacionam com a Merkaba, a geometria sagrada ou o corpo de arco-íris. Outras falam dela como uma ascensão gradual, na qual a forma física se torna mais luminosa, mais responsiva, mais receptiva à consciência superior. E ainda outras exigem provas, requerendo que suas mentes sejam satisfeitas, antes que seus corações possam se abrir. Não estamos aqui para discutir nenhuma dessas posições. Estamos aqui para oferecer a vocês uma transmissão viva, um caminho que pode ser percorrido, uma estrutura simples o suficiente para ser praticada diariamente, mas profunda o suficiente para levá-los através de um limiar após o outro. E falaremos em 5 movimentos, porque sua mente física aprecia a estrutura e sua alma aprecia o ritmo. Esses 5 movimentos não são separados. Eles são uma espiral, são um organismo que respira. Eles fluem um para o outro, assim como sua vida flui para si mesma. Comecem onde estão e descobrirão que o resto chega naturalmente. A base do corpo de luz não é o espetáculo, é a estabilidade. Muitos de vocês, que se autodenominam sementes estelares e trabalhadores da luz, tentaram saltar diretamente para experiências mais elevadas, visões, contato, telepatia, manifestações instantâneas, sem primeiro criar o campo estável que permite que essas experiências sejam integradas sem distorção. Nós entendemos a impaciência. Vocês se lembram em algum lugar profundo do que um dia foram capazes de fazer. Vocês se lembram da facilidade da comunhão, da clareza da orientação, da liberdade da percepção multidimensional. Essa memória pode fazer com que sua densidade atual pareça pesada. No entanto, sua encarnação na Terra nunca foi para ser uma fuga da densidade. Foi para ser a alquimia da densidade, transformando-a em sabedoria e, em seguida, transformando a sabedoria em amor em movimento. A coerência é o que torna essa alquimia possível. Coerência é a condição na qual seu coração, sua respiração, sua mente e seu corpo não estão mais puxando em direções opostas. A incoerência é a condição que vocês chamam de estresse. E o estresse não é simplesmente um estado mental. É um comando biológico que tensiona o corpo, estreita a atenção e reduz a largura de banda através da qual a informação de frequência mais alta pode fluir. É por isso que dissemos, através de muitas transmissões, que a paz interior deve vir primeiro. Não estamos fazendo uma exigência moral. Estamos descrevendo uma lei de ressonância. Vocês não querem criar a partir do caos, do medo, do desespero, da raiva ou da dor que não foi acolhida. Vocês querem criar a partir do terreno firme da paz, porque a paz é a assinatura de uma alma que se conhece como eterna. Quando vocês cultivam a coerência, tornam-se um receptor mais claro.
O corpo de luz não entra à força. Ele emerge à medida que seu sistema se torna seguro o suficiente para sustentá-lo. Muitos de vocês foram treinados por sua sociedade a se sentirem inseguros em seus próprios corpos. Foram treinados para viver em suas cabeças, para consumir fluxos de informação, para comparar, para prever, para se preparar para o pior e para discutir com a realidade. No entanto, a alma não se ativa através da tensão. Ela se ativa através da permissão. Então, neste primeiro movimento, nós os convidamos a se tornarem muito práticos. A paz interior não é um ideal espiritual abstrato. É um estado treinável. Vocês podem ensinar ao seu corpo que o momento presente não é uma ameaça. Podem ensinar a sua respiração a se tornar uma ponte, em vez de uma reação. Podem ensinar ao seu sistema nervoso que a segurança é interna. Alguns de seus cientistas descobriram o que seus místicos sempre souberam: que quando a respiração se torna rítmica e o coração se torna estável, todo o sistema se torna mais inteligente. O ritmo do seu coração se torna mais ordenado. Seu cérebro se torna mais flexível. Sua percepção se amplia. Vocês não precisam se tornar cientistas para se beneficiarem disso. É suficiente praticar. É suficiente notar que um padrão de respiração mais lento e suave muda seu mundo interior em minutos. É suficiente perceber que o corpo responde à maneira como vocês respiram, como se sua respiração fosse um voto pela linha do tempo que desejam experimentar, porque ela é. Sim, sementes estelares e trabalhadores da luz, vocês estão se movendo mais para uma busca coerente, mas não porque estão perseguindo uma técnica. Vocês estão retornando ao estado natural da alma. Sua missão não é se tornarem mais complexos. Sua missão é se tornarem mais coerentes. Quando vocês são coerentes, são menos facilmente arrastados pelo clima emocional do seu planeta. Vocês podem testemunhar as manchetes sem serem sequestrados por elas. Podem ter compaixão sem cair no desespero. Podem participar sem se perderem. E quando um número suficiente de vocês sustenta essa coerência, vocês se tornam estabilizadores para o coletivo. Vocês se tornam o centro calmo ao qual os outros, inconscientemente, se sintonizam. Vocês se tornam uma forma silenciosa de liderança. Vocês se tornam um campo que transmite permissão. Permissão para expirar. Permissão para suavizar. Permissão para parar de lutar contra o momento. Então, convidamos vocês a fazerem da coerência sua primeira devoção, não como uma regra, mas como uma gentileza para com seu próprio sistema. Deixem seu dia começar com uma respiração que não seja apressada. Deixem seu corpo receber a mensagem de que é seguro estar aqui. Deixem sua mente aprender que não é necessário resolver o universo antes do café da manhã. Coloquem sua atenção suavemente no centro do seu peito e sintam o que muda quando o fazem. Se conseguirem alcançar esse estado, mesmo que por alguns minutos, vocês já estão mudando sua relação com o tempo, com a possibilidade, com a realidade. Vocês já estão entrando em uma linha do tempo mais graciosa. E a partir dessa linha do tempo, o corpo de luz começa a despertar tão naturalmente quanto o amanhecer segue a noite. À medida que a coerência se torna familiar, algo mais acontece. A mente afrouxa seu controle. O coração começa a falar mais alto. O próximo movimento se torna inevitável, porque o coração não é apenas um centro emocional. É a ponte entre o seu eu humano e o seu eu superior. E assim, passamos para o segundo movimento, que é a descida ao coração, não como poesia, mas como instrução. E há algo mais que desejamos acrescentar aqui.
Porque a coerência não é apenas um estado pessoal e não é apenas uma ferramenta de regulação do sistema nervoso. A coerência é também o portal através do qual vocês se reconectam com a arquitetura maior de quem vocês são. Muitos de vocês sentiram isso intuitivamente, embora talvez ainda não tenham palavras para descrevê-lo. Quando seu campo interior se estabiliza, quando a estática do medo e da urgência se acalma, algo sutil, mas profundo, se torna disponível para vocês: o acesso à sua rede de alma superior. Vocês não são uma única encarnação isolada, movendo-se sozinhos através do tempo linear. Vocês nunca foram. Vocês são uma expressão de uma consciência muito maior, que está se explorando através de muitas realidades, muitos corpos, muitas linhas do tempo simultaneamente. Já falamos com vocês antes sobre o que às vezes chamam de vidas passadas. Embora este termo não capture totalmente a verdade, essas vidas não acabaram. Elas estão ativas. Elas estão aprendendo, criando, evoluindo, assim como vocês. E vocês devem se beneficiar uns dos outros. No entanto, o acesso a essa inteligência compartilhada não se abre através do esforço ou da busca mental. Ele se abre através da coerência. Quando seu campo interior está agitado, quando seus pensamentos correm e suas emoções não estão resolvidas, a relação sinal-ruído é muito distorcida para uma comunicação sutil entre as partes. É muito parecido com tentar sintonizar uma frequência delicada enquanto se está cercado por estática. Mas quando a coerência está presente, quando o ritmo do seu coração, a respiração e a consciência se alinham, a estática desaparece e o sinal se fortalece. É por isso que muitos de vocês experimentam insights repentinos, saltos criativos ou um saber inexplicável durante momentos de calma, em vez de momentos de estresse. Vocês não estão inventando, vocês estão recebendo. Em estados coerentes, a fronteira entre sua mente consciente e sua alma superior se afina. A informação flui mais facilmente. A orientação chega não como uma voz, mas como uma clareza sentida, uma imagem, uma memória que não parece imaginação, ou uma decisão que simplesmente parece óbvia, sem precisar de justificativa. Alguns de vocês vivenciam isso como sonhos vívidos, outros como devaneios que carregam peso emocional. Outros sentem como mudanças súbitas de identidade, percebendo que um medo antigo não lhes pertence mais, ou que uma nova capacidade silenciosamente se tornou ativa. Estes não são eventos psicológicos aleatórios. São momentos de conexão cruzada, onde outro aspecto de vocês está compartilhando o que aprendeu, e vocês estão compartilhando o que aprenderam em troca. Mas, novamente, a coerência é a chave. Vocês não precisam se esforçar para acessar essas conexões. Na verdade, o esforço fecha a porta. A alma superior se comunica mais claramente quando o corpo se sente seguro. A respiração não é forçada e o coração está aberto. É por isso que enfatizamos a paz primeiro, repetidamente. Não como uma preferência espiritual, mas como um requisito funcional para a integração multidimensional. À medida que cultivam a coerência, vocês podem notar que seu senso de individualidade começa a suavizar. Não de uma forma que os apague, mas de uma forma que os expanda. Vocês podem se sentir menos sozinhos, mesmo quando estão fisicamente sozinhos. Podem se sentir acompanhados. Podem sentir que as decisões estão sendo tomadas com vocês, em vez de por vocês. Isso não é dependência, é alinhamento. E à medida que mais de vocês entram neste estado coerente, algo mais começa a acontecer. Algo maior do que o despertar pessoal. Sua coerência começa a sintonizar o campo ao seu redor. Vocês vivem em um planeta que é, ele próprio, um ser consciente,
com seus próprios ritmos eletromagnéticos, memória emocional e trajetória evolutiva. A Terra responde à coerência. Sistemas nervosos humanos e campos planetários não são separados, são sistemas aninhados. Quando vocês alcançam a coerência interior, não estão apenas se estabilizando, estão transmitindo um sinal estabilizador para o coletivo. É por isso que uma única pessoa calma em uma sala caótica pode mudar a atmosfera sem falar. É por isso que meditações em massa têm efeitos mensuráveis nas taxas de criminalidade, na intensidade dos conflitos e na tensão social. É por isso que os trabalhadores da luz que se concentram na paz interior, em vez da batalha exterior, muitas vezes têm um impacto maior do que aqueles que tentam lutar contra a escuridão. Vocês não devem travar uma guerra contra o medo. Vocês devem ressoar mais alto que ele. A coerência funciona como uma forma de sintonização planetária. Quando um número suficiente de vocês mantém uma presença estável, baseada no coração, o campo coletivo se torna menos volátil. Linhas de tempo extremas perdem força. Narrativas reativas enfraquecem. Novas possibilidades ganham tração. Isso não é pensamento positivo. É como sistemas complexos se comportam quando expostos a osciladores estáveis. Vocês estão aprendendo agora a se tornarem esses osciladores. É também por isso que os encorajamos a não consumir fluxos constantes de informações alarmantes. Não é porque vocês devam ser ignorantes, mas porque o influxo baseado no medo desestabiliza a coerência e os puxa para linhas de tempo que vocês não desejam energizar. Vocês são muito mais eficazes quando estão informados, mas não sequestrados, compassivos, mas não sobrecarregados, cientes, mas não agitados. Como sementes estelares e trabalhadores da luz, muitos de vocês escolheram encarnar com sistemas particularmente sensíveis. Essa sensibilidade não foi uma falha. Foi uma característica de design. Vocês são capazes de sentir mudanças sutis no coletivo antes que se tornem eventos visíveis. Mas sensibilidade sem coerência se torna ansiedade. Sensibilidade com coerência se torna sabedoria. Portanto, sua tarefa não é se entorpecerem e não é se endurecerem. Sua tarefa é se estabilizarem. Quando o fazem, sua sensibilidade se torna um dom. Vocês podem sentir em que direção o coletivo está se movendo e escolher onde colocar sua atenção. Podem sentir quando uma linha do tempo está perdendo viabilidade e retirar sua energia dela. Podem sentir quando um novo padrão está se formando e nutri-lo. Isso é criação avançada e começa com algo muito simples: a paz interior. Não uma calma forçada, não um desvio espiritual. Paz real, do tipo que vem de estar totalmente presente em seu corpo, respirando naturalmente e permitindo que a vida se mova sem resistência constante. Queremos que entendam que a coerência não é passiva. É uma postura ativa de confiança. Ela diz: estou aqui. Estou seguro o suficiente para sentir. Não preciso apressar o futuro. Posso encontrar este momento como ele é. A partir dessa postura, o corpo de luz desperta de forma suave, inteligente e sustentável. Então, enquanto continuam neste caminho, lembrem-se: coerência não é a ausência de intensidade. É a capacidade de sustentar a intensidade sem fragmentação. É o que permite que sua forma humana hospede frequências mais altas sem esforço. É o que permite que sua alma se integre através das linhas do tempo. É o que permite que sua presença se torne um remédio para o mundo. E é por isso que começamos aqui, sempre aqui, de novo e de novo. Porque quando a coerência é estabelecida, todo o resto se segue naturalmente. Vamos falar sobre a descida ao coração.
Muitos humanos acreditam que o coração é simplesmente um lugar de sentimentos e que a mente é o lugar da verdade. Este é um antigo mal-entendido em seu planeta e foi reforçado por sistemas educacionais que recompensam a análise em detrimento da intuição e por um condicionamento cultural que trata o corpo como um veículo a ser gerenciado, em vez de uma inteligência viva a ser ouvida. No entanto, seu coração não é um ponto fraco. É o centro de comando para o seu alinhamento. O coração é o lugar onde sua mente superior pode se comunicar de maneiras que sua mente humana pode traduzir. O coração é onde vocês reconhecem a ressonância. O coração é onde vocês descobrem a diferença entre o que é barulhento e o que é verdadeiro. Em sua era atual, a tentação de permanecer na mente é forte. Vocês vivem em uma era de informação e a informação pode dar à mente a ilusão de controle. Muitos de vocês sentem que, se puderem apenas aprender o suficiente, ler o suficiente, assistir o suficiente, prever o suficiente, finalmente estarão seguros. Mas a segurança não vem da previsão. A segurança vem da presença. Vocês não precisam ser capazes de prever cada curva da estrada para serem guiados. Vocês só precisam ser capazes de ouvir sua orientação interior quando a curva chega. É por isso que a descida ao coração é tão essencial. Quando vocês vivem apenas da cabeça, ficam cansados, reativos e facilmente manipulados pelo medo. Quando vivem do coração, tornam-se guiados, energizados e estáveis. O coração não fala em longos argumentos. Ele fala em sinais simples: expansão, contração, calor, aperto, facilidade, resistência, um sutil senso de sim, um silencioso senso de ainda não. Muitos de vocês sentiram esses sinais por anos e os descartaram porque não vieram com uma planilha de provas. No entanto, a prova está no resultado. Quando vocês seguem seu coração, muitas vezes chegam ao lugar certo sem conseguir explicar como sabiam. Quando o ignoram, muitas vezes se encontram em situações que parecem pesadas e confusas, mesmo que parecessem lógicas no papel. O coração não é irracional, ele é supra-racional. Ele integra muito mais dados do que a mente consciente pode conter. Então, pedimos que pratiquem a descida ao coração como um ritual diário e pedimos que a tratem como sagrada, porque ela é. Deixem de lado seus dispositivos, fechem os olhos, sintam seu corpo por dentro. Vocês não precisam se tornar dramáticos. Vocês só precisam se tornar sinceros. Permitam que sua atenção viaje da testa para dentro do peito. Muitos de vocês notarão uma diferença imediatamente. A respiração se aprofunda, os ombros relaxam, a mandíbula se solta, a atmosfera interior se acalma. Isso não é imaginação. Isso é uma mudança de comando. Vocês se moveram da mente que escaneia para o coração que recebe. Ao fazerem isso, começarão a ouvir uma orientação que não é barulhenta. Começarão a notar o que os ilumina, não como entretenimento, mas como um sinal da alma. Começarão a reconhecer quais escolhas trazem seu sistema para a harmonia e quais escolhas os fragmentam. E isso é crucial para a ativação do corpo de luz, porque o corpo de luz não é simplesmente uma camada de energia. É a personificação da consciência superior. A consciência superior não é apenas brilhante. Ela é coerente, amorosa, inclusiva e guiada. Quando vocês vivem a partir do coração, tornam-se compatíveis com essa consciência e o corpo de luz começa a se tecer através de sua biologia. Alguns de seus professores modernos apontaram para a mesma porta, usando uma linguagem diferente. Eles falaram de presença, de quietude interior, de sentir o corpo interior, do poder do agora. Eles ofereceram práticas que os retornam à sensação, à experiência direta,
a vivacidade. Esses ensinamentos não estão separados da ascensão. São o mesmo movimento em um dialeto diferente. A descida ao coração é o que torna a espiritualidade prática, torna-a vivida, torna-a incorporada. Vocês podem falar sobre códigos de luz, linhas do tempo e DNA, mas se não conseguirem sentir seu próprio corpo por dentro, terão dificuldade em integrar o que recebem. O coração é a ponte que permite que o superior se torne humano sem se distorcer. À medida que o coração se torna seu lar, vocês descobrirão que se tornam mais sensíveis. Não mais fracos, mas mais conscientes. Vocês sentirão o que antes ignoravam. Notarão quando estiverem consumindo energias que não são suas. Perceberão quando estiverem dizendo sim por obrigação, ou ficando em silêncio por medo, ou se pressionando por causa da pressão. O coração traz a verdade, e a verdade pode ser delicada no início, porque revela onde vocês estiveram desalinhados. Esta revelação não é um castigo, é uma preparação. O corpo de luz não floresce na negação. Ele floresce na honestidade mantida com compaixão. Portanto, à medida que a descida ao coração se estabiliza, uma limpeza natural começa. Vocês podem notar emoções surgindo que pensavam ter resolvido. Podem notar sensações físicas que parecem carregar mensagens. Podem notar antigos julgamentos, ressentimentos ou medos vindo à superfície, pedindo para serem completados. Isso não é uma regressão, é purificação. É o terceiro movimento, e é aquele que muitos tentam pular, e é por isso que se sentem presos. Então, falamos agora da purificação, não como sofrimento, mas como libertação. E há outra camada neste movimento, para o coração da qual ainda não falamos. E é importante trazê-la agora, porque muitos de vocês já estão tocando sem entender completamente o que está ocorrendo. A descida ao coração não é apenas uma mudança de onde vocês escutam, é também uma mudança em como sua consciência interage com a própria realidade. Quando o coração se torna o principal centro de orientação, a percepção muda de maneiras que vão muito além da emoção ou da intuição. Duas dinâmicas-chave entram em jogo aqui: percepção não linear e navegação de linha do tempo baseada em escolhas. Quando vocês vivem principalmente a partir da mente, sua percepção da realidade é linear. Causa segue efeito. O tempo parece um corredor pelo qual vocês estão sendo empurrados. As decisões parecem pressionadas porque vocês acreditam que existe um futuro correto e muitos errados, e temem perder a porta certa. Isso não ocorre porque a realidade seja realmente linear. É porque a mente é projetada para processar informações sequencialmente. Ela é excelente em comparação, análise e resolução de problemas dentro de parâmetros conhecidos, mas não é projetada para perceber o campo de possibilidades. O coração, no entanto, não percebe em linhas, ele percebe em campos. Quando a consciência desce para o coração, o tempo se afrouxa, a possibilidade se alarga. Vocês começam a sentir que o futuro não é um destino fixo, mas uma gama viva de probabilidades que responde ao seu estado de ser no momento presente. É por isso que tantos de vocês sentem alívio quando se movem para o coração. Vocês não estão mais tentando correr contra o tempo. Vocês estão o encontrando. É também por isso que a orientação baseada no coração muitas vezes parece mais silenciosa do que a urgência mental. O coração não grita porque não compete. Ele não precisa convencê-los. Ele simplesmente revela o que se alinha e o que não se alinha, e então permite que vocês escolham. Esta é uma distinção crucial. O coração não remove o livre-arbítrio, ele o restaura. Quando vocês estão apenas na mente,
Muitas vezes se sentem compelidos pelo medo, pelo condicionamento, pela pressão externa. Quando estão no coração, sentem-se convidados, e um convite pode ser aceito ou recusado sem punição. À medida que vocês se estabilizam na percepção baseada no coração, podem notar que começam a experienciar momentos em que múltiplos futuros parecem simultaneamente presentes. Isso pode ser sutil. Pode aparecer como a sensação de que, se eu for por este caminho, minha vida parecerá mais leve, e se eu for por aquele caminho, parecerá mais pesada, sem precisar saber os detalhes. Isso não é fantasia, é sensibilidade de linha do tempo. O coração é primorosamente sensível às consequências vibracionais. Ele não prevê eventos, ele sente trajetórias. É por isso que dissemos repetidamente que seguir previsões baseadas no medo é desnecessário e, muitas vezes, contraproducente. As previsões falam ao desejo da mente por certeza, mas muitas vezes os prendem em linhas do tempo que vocês não escolheriam de outra forma. O coração, por outro lado, os mantém móveis. Ele permite que vocês ajustem o curso momento a momento. Isso é especialmente importante em tempos de rápida mudança coletiva, quando as probabilidades são fluidas e nenhum resultado único é dominante. O coração é o navegador no espaço não linear. Há também uma dimensão energética nisso, que muitos de vocês estão começando a intuir. O coração funciona como um harmonizador central dentro de seus corpos sutis, coordenando o fluxo entre sua forma física, seu campo emocional, seu corpo mental e suas estruturas de luz superiores. Quando vocês entram na coerência do coração, as correntes dentro dessas camadas começam a se alinhar. O campo áurico se torna mais suave. O corpo emocional se estabiliza. O corpo mental se acalma. O corpo de luz superior encontra uma geometria mais acolhedora através da qual se ancorar. Isso não é uma metáfora, é arquitetura energética. Quando o coração lidera, a luz de frequência superior que chega encontra ressonância em vez de resistência. Os corpos sutis interpretam essas frequências como familiares, em vez de perturbadoras. É por isso que alguns de vocês experimentam influxos energéticos como nutritivos e iluminadores quando estão centrados no coração, e como avassaladores ou desorientadores quando não estão. A diferença não é a intensidade da luz. A diferença é a coerência do campo que a recebe. É por isso que a descida ao coração é essencial para a incorporação sustentável do corpo de luz. O corpo de luz não se integra contornando as camadas inferiores. Ele se integra trazendo-as à harmonia. O coração é o ponto de convergência, onde correntes dimensionais superiores podem se traduzir em experiência vivida sem fraturar o eu. Outra dimensão da descida ao coração que ainda não foi articulada é sua relação com a escolha sem autoviolação. Muitos de vocês foram treinados para tomar decisões, ignorando seus próprios sinais. Vocês aprenderam a forçar apesar da exaustão, a ignorar o desconforto, a silenciar a intuição e a justificar o desalinhamento porque parecia prático ou esperado. Esse padrão cria fragmentação em seus corpos energéticos, não porque vocês estejam fazendo algo errado, mas porque estão enviando instruções contraditórias através do seu campo. Quando que o coração se torna primário, as escolhas começam a se reorganizar em torno da sustentabilidade. Vocês começam a fazer perguntas diferentes. Em vez de "o que eu deveria fazer?", vocês perguntam "com o que eu posso conviver?". Em vez de "o que fará isso passar mais rápido?", vocês perguntam "o que me permite permanecer presente comigo mesmo?". Estas não são perguntas mais fracas, são mais inteligentes. Elas levam a vidas que podem realmente sustentar frequências mais altas ao longo do tempo.
Isso é especialmente relevante para aqueles de vocês que se identificam como ajudantes, curadores ou mostradores de caminho. Muitos de vocês se esgotaram tentando servir a partir da mente, consertando, salvando, criando estratégias, em vez de permitir que o serviço surja organicamente da coerência. Quando o coração lidera, o serviço se torna responsivo em vez de sacrificial. Vocês ajudam onde estão alinhados, descansam onde não estão, param de equiparar valor a esforço e sua eficácia aumenta. Há também um componente relacional na descida ao coração que merece atenção. Quando vocês estão no coração, percebem os outros de forma diferente. Veem além do comportamento para o estado interior. Vocês ainda podem estabelecer limites, ainda podem dizer não, mas a interação não é mais alimentada pela projeção. Isso reduz o emaranhamento energético, impede que vocês carreguem o que não é seu, permite a compaixão sem fusão. Isso é vital para a estabilidade do corpo de luz. O corpo de luz não é difuso ou frágil da maneira que muitos temem. Ele é coerente e autocontido. Mas a coerência requer clareza sobre onde seu campo termina e o do outro começa. O coração fornece essa clareza não endurecendo, mas conhecendo a si mesmo. Quando vocês estão ancorados em seu próprio campo cardíaco, podem encontrar os outros sem perder seu centro. À medida que a vida baseada no coração se aprofunda, vocês também podem notar um aumento na sincronicidade. Isso não é coincidência. Quando vocês estão alinhados, seu estado interior e a realidade exterior começam a se espelhar com mais eficiência. Oportunidades chegam com menos esforço. Informações aparecem quando necessário. Pessoas surgem no momento certo. Isso não é porque o universo está os recompensando. É porque vocês não estão mais trabalhando contra a corrente. Meus queridos amigos, a sincronicidade é o subproduto do alinhamento. Tudo isso prepara o terreno para o próximo movimento. Porque uma vez que o coração está liderando, uma vez que a percepção se ampliou, as linhas do tempo se suavizaram e as escolhas se tornaram mais gentis, o que permanece no campo que não está alinhado se torna muito mais visível. Antigos resíduos emocionais, identidades desatualizadas, apegos não resolvidos e padrões herdados começam a surgir não como crises, mas como convites. É por isso que a purificação segue naturalmente a descida ao coração. Não porque vocês devam se limpar para serem dignos, mas porque a clareza do coração revela o que não se encaixa mais. E o que não se encaixa mais pedirá para ser liberado. Então, se ao viverem mais a partir do coração, vocês descobrirem que emoções não resolvidas surgem, ou que aspectos de suas vidas de repente parecem incompletos, entendam que isso não é regressão, é prontidão. O coração fez seu trabalho, ele estabilizou a percepção, restaurou a escolha, e agora está os guiando em direção a uma maior congruência interna. A partir daqui, o processo se move para dentro novamente, não para a análise, mas para o sentimento honesto. E é aí que o próximo movimento começa. A seguir, vamos mergulhar na purificação. Em seu mundo, muitos caminhos espirituais ensinaram que a dor é necessária para o crescimento. Alguns de vocês acreditaram que o sofrimento os torna santos, ou que a luta os torna dignos, ou que a ascensão deve ser conquistada através da dificuldade. Entendemos de onde vieram essas crenças e também lhes dizemos gentilmente: vocês estão superando isso. O crescimento não requer trauma, a expansão não requer catástrofe, o despertar não requer punição. Vocês usaram experiências indesejadas para crescer ao longo de sua história, sim, e se tornaram muito hábeis em extrair sabedoria da dificuldade. Mas estão chegando a um estágio de maturidade coletiva,
onde podem escolher o crescimento através da facilidade, da alegria, da presença, do amor, da exploração criativa. Vocês não precisam continuar provando sua força suportando a dor. A purificação, então, não é sobre forçar mais dor. É sobre completar o que já está acumulado. É sobre deixar ir o que não lhe serve mais. É sobre liberar julgamento, medo, ressentimento e as formas sutis de auto-ataque que drenam sua frequência. Vocês estão em um grande ciclo de conclusão em seu planeta. Muitos de vocês podem senti-lo. Relacionamentos estão sendo examinados. Papéis antigos estão se dissolvendo. Identidades desatualizadas estão perdendo o controle. Sistemas que não serviram ao coletivo estão sendo questionados. Em suas vidas pessoais, vocês estão sendo convidados a se tornarem honestos. O que está completo? O que já cumpriu seu ciclo? O que vocês estão segurando por culpa, obrigação ou medo da mudança? A purificação muitas vezes começa com um simples reconhecimento. Isso não parece mais alinhado. Esse reconhecimento é o coração falando. Então, a mente chega com seus argumentos. Mas e se eu me arrepender? E se eu estiver errado? E se eu decepcionar alguém? E o corpo responde com tensão, fadiga ou desconforto. É aqui que muitos de vocês param, porque aprenderam a temer o desconforto. No entanto, o desconforto é muitas vezes a maneira do corpo dizer: há uma verdade aqui que quer atenção. Quando vocês dão atenção sem drama, ele relaxa. Quando o ignoram, ele se intensifica. Alguns de vocês experimentaram dor física que não parece ter uma explicação simples. Nós os convidamos a considerar, sem medo, que a dor física muitas vezes reflete dor emocional que foi suprimida ou negada. Isso não é culpa, é empoderamento. Se o corpo está falando, então o corpo pode ser ouvido. Quando vocês se tornam honestos sobre uma emoção que estiveram evitando, luto que não queriam sentir, raiva que não queriam admitir, vergonha que não queriam encarar, vocês podem notar que o corpo se suaviza. A dor não é sua inimiga, é uma mensageira. Recebam a mensagem e não precisarão mais que a mensageira grite. Como vocês fazem isso na prática? Comecem com gentileza. Respirem. Coloquem uma atenção suave na área de desconforto. Perguntem: qual é a emoção aqui? Vocês não exigem uma resposta. Vocês permitem uma. Então, permitam-se senti-la sem contar histórias. Sentimentos são energia. Eles se movem quando são permitidos. Eles estagnam quando são julgados. Quando vocês permitem que uma emoção exista, ela completa seu ciclo. Ela não precisa se tornar crônica. Vocês não precisam construir sua identidade em torno dela. Vocês simplesmente precisam permitir que ela seja sentida. Muitos de vocês também ressoam com tecnologias espirituais simbólicas para a purificação. E nós dizemos: usem o que ajuda, desde que os ajude a retornar ao amor. A chama violeta, por exemplo, é um poderoso arquétipo de transmutação. Quer vocês a vejam como uma realidade energética ou um símbolo psicológico, ela funciona da mesma maneira. Ela dá à mente uma imagem construtiva, enquanto o corpo libera. Vocês podem imaginar uma luz violeta os envolvendo, passando por seus centros de energia, removendo o que é pesado, dissolvendo o resíduo do medo e os retornando à neutralidade e então à abertura. Vocês podem falar decretos simples de liberação. Podem convidar o perdão a se tornar uma frequência, em vez de uma performance moral. A compaixão também é uma tecnologia-chave aqui. Algumas de suas tradições personificam a compaixão, mas a forma é menos importante que a função. A compaixão é a energia que permite que a verdade seja vista sem punição. Quando vocês se acolhem com compaixão,
param de precisar se defender de suas próprias emoções. Param de precisar ser perfeitos. Param de precisar ter uma vibração alta o tempo todo. Vocês se tornam reais, e a realidade é onde a transformação ocorre. À medida que a purificação se aprofunda, vocês notarão que sua relação com o medo muda. O medo ainda pode aparecer, mas não os possui mais. Vocês ainda podem sentir tristeza, mas ela não os define mais. Vocês ainda podem encontrar a raiva, mas ela se torna informação, em vez de identidade. Isso é o que significa se tornar mais leve. Não que vocês nunca experimentem a densidade, mas que a densidade se move através de vocês, em vez de fixar residência. Seu corpo de luz não é frágil, é resiliente. Ele não exige que vocês sejam um ser intocável. Ele os convida a se tornarem um ser honesto. Quando a purificação está em andamento, outra mudança se torna disponível: a receptividade. Muitos de vocês têm se esforçado pela ascensão como se precisassem forçar a abertura de uma porta. No entanto, a porta se abre quando o campo está claro o suficiente para receber. É por isso que repetimos de muitas maneiras a mesma instrução. Relaxem, respirem, abram-se e recebam. O quarto movimento é exatamente isso: recepção e repadronização, onde as atualizações que vocês pediram podem finalmente aterrissar sem se dispersarem. E agora, discutiremos a recepção e a repadronização. Quando vocês estão coerentes, centrados no coração e dispostos a liberar o que é pesado, tornam-se receptivos ao que é mais elevado. E queremos que entendam que a receptividade não é passiva, é uma abertura ativa. É a postura de um ser que sabe que a assistência está sempre presente e que para de resistir a ela com dúvida. Vocês estão sendo assistidos em todos os momentos e em tempo real. Às vezes, o que vocês recebem corresponde ao que pediram conscientemente. Às vezes, vocês recebem o que não sabiam pedir, mas precisavam profundamente. Em ambos os casos, o mecanismo de entrega é o mesmo: sua abertura. Muitos de vocês estão recebendo ondas energéticas que afetam suas células, seus órgãos e seus sistemas nervosos. Algumas dessas ondas vêm através de alinhamentos celestes, solstícios, equinócios, portais que vocês chamam de portal de leão. Algumas vêm através do Sol. Algumas vêm através da própria Terra. Algumas vêm através das intenções coletivas de seres de toda a sua galáxia que estão investidos em seu despertar. Se vocês são sensíveis, podem sentir essas ondas como fadiga, formigamento, sonhos vívidos, limpeza emocional, explosões repentinas de insight ou o desejo de se retirar e simplificar. Nada disso precisa ser temido. Muitas vezes é o corpo se reorganizando para poder carregar mais luz. Vocês também ouviram através de muitos canais que seu DNA está envolvido neste processo. Novamente, não vamos discutir definições. Diremos o que é prático. Vocês carregam potenciais adormecidos que estão sendo ativados através de suas escolhas e das frequências que chegam. Alguns desses potenciais se relacionam com intuição, empatia, telepatia, capacidade de cura e percepção multidimensional. Alguns se relacionam com sua capacidade de estar em contato com outros seres sem entrar em choque. E sim, muitos de vocês estão sendo preparados para formas mais conscientes de contato através de sonhos, visões, avistamentos, conhecimento interior e, eventualmente, através de experiências que parecem inegavelmente físicas. É por isso que é tão importante que vocês não contornem sua vida humana. Vocês estão sendo atualizados como humanos, não como uma fuga da humanidade. Várias linhagens ofereceram diferentes pontos de entrada para a receptividade. Algumas focam na respiração e visualização. Algumas focam no toque leve,
e em portais energéticos no corpo, usando as mãos como antenas para convidar frequências mais altas para o sistema nervoso. Algumas focam no som e em tons que sintonizam o cérebro em estados onde o subconsciente se abre e o sistema se torna mais sugestionável à mudança. Até mesmo algumas de suas pesquisas desclassificadas exploraram como os dois hemisférios do cérebro podem se sincronizar através de padrões de áudio específicos, levando o corpo a um relaxamento profundo, enquanto a mente permanece consciente. Mencionamos isso não para glorificar programas governamentais, mas para oferecer uma ponte para aqueles de vocês que requerem a permissão da mente. Sua ciência está lentamente alcançando sua mística. A coerência muda a percepção, e estados alterados podem ser treinados. O que seus ancestrais chamavam de meditação, seus sistemas modernos às vezes chamam de sintonização de ondas cerebrais. Linguagem diferente, porta de entrada semelhante. Seus antigos ensinamentos tibetanos falam de práticas muito avançadas nas quais a percepção se torna tão pura, tão ilimitada, que se diz que o próprio corpo se dissolve em luz. Lembramos a vocês que esses são caminhos de alto nível, tradicionalmente guiados por professores e apoiados por uma base ética e contemplativa completa. Não os tratem como experimentos casuais. No entanto, o princípio por trás deles é relevante para todos vocês. Quando a mente repousa na clareza e o coração repousa na abertura, a natureza da realidade se revela como luminosa. Mesmo que vocês nunca sigam esses caminhos específicos, podem incorporar a mesma essência: percepção direta, consciência relaxada, amor sem apego. O corpo de luz não é criado forçando visões. Ele é revelado através da intimidade com o que é. Também lhes dizemos que a recepção acontece em múltiplos estados de consciência. Muitos de vocês receberão atualizações durante o sono. Seu estado de sonho não é menos real que sua vida desperta. É simplesmente um modo diferente. Nos sonhos, os filtros da mente lógica relaxam. Suas conexões com a alma superior se tornam mais acessíveis. Vocês podem encontrar aspectos de si mesmos em outras linhas do tempo. Podem experimentar um contato que ainda não conseguem traduzir em palavras. Podem acordar com um sentimento em vez de uma memória. E esse sentimento pode ser exatamente a transmissão de que precisavam. Não descartem o sutil. Não exijam fogos de artifício. Deixem o gentil ser suficiente. Quando praticarem a recepção conscientemente, mantenham a simplicidade. Criem um alinhamento vertical. Terra, coração, céu. Inspirem como se estivessem recebendo de cima para o coração. Expirem como se estivessem enviando essa energia para a terra, aterrando-a. Isso cria um circuito energético que estabiliza o que vocês recebem. Impede que fiquem sem aterramento, aéreos ou excessivamente fixados em fenômenos. Traz o superior para o inferior. Transforma downloads em sabedoria incorporada. Transforma flashes de insight em mudança vivida. À medida que seu sistema se repadroniza, vocês podem notar que são afastados de certos alimentos, certas mídias, certas conversas, certos ambientes. Isso não é julgamento, é ressonância. Seu corpo se moverá naturalmente em direção ao que apoia a coerência e para longe do que a perturba. Deixem que isso seja gentil. Vocês não precisam se tornar rígidos. Não precisam criar regras espirituais que os punam. Em vez disso, escutem. Notem o que os expande. Notem o que os contrai. Deixem que suas escolhas se tornem atos de autorrespeito. É assim que a repadronização se torna sustentável. Quando a recepção e a repadronização estão em andamento, uma pergunta surge naturalmente: para que serve isso? E a resposta não é apenas o êxtase pessoal.
O quinto movimento é incorporação e serviço. Não como martírio, mas como propósito. Seu corpo de luz, uma vez desperto, quer ser usado. Não para a exibição do ego, mas para a criação de um mundo mais gentil. E nós lhes dizemos agora com grande afeto: seu propósito é mais simples do que sua mente o tornou. E há duas outras dimensões de recepção e repadronização que agora estão prontas para serem nomeadas, porque muitos de vocês já estão dentro delas sem ainda reconhecer sua forma. Essas dimensões são a alfabetização de frequência e o amolecimento temporal, e juntas elas marcam um amadurecimento do processo do corpo de luz, de algo que acontece com vocês para algo com o qual vocês podem cooperar conscientemente. A primeira delas é a alfabetização de frequência. Nas fases iniciais do despertar, muitos de vocês se relacionavam com as energias recebidas de forma binária. Algo parecia de alta vibração ou baixa vibração, de apoio ou perturbador, agradável ou desagradável. Isso foi útil no início, porque os ajudou a desenvolver discernimento. Mas à medida que seu campo se torna mais refinado, essa estrutura binária se torna insuficiente. Vocês estão agora entrando em uma fase em que estão aprendendo a ler a frequência em vez de julgá-la. Alfabetização de frequência significa sentir não apenas como uma energia se sente, mas o que ela está fazendo. Algumas frequências que chegam parecem gentis e reconfortantes, porque reforçam o que já está estável em vocês. Outras parecem intensas, desorientadoras ou até desconfortáveis, porque estão reorganizando estruturas que não podem mais apoiar sua expansão. Se vocês confiarem apenas no conforto como sua métrica, podem resistir precisamente às frequências que são mais catalisadoras. Por outro lado, se glorificarem a intensidade, podem se sobrecarregar desnecessariamente. O corpo de luz se integra mais quando vocês se tornam curiosos em vez de reativos. Essa curiosidade soa como: o que essa energia está me pedindo? Que camada ela está tocando? O que ela está reorganizando, afrouxando ou amplificando? Quando vocês abordam a recepção dessa maneira, param de se proteger contra a sensação. Param de exigir que toda atualização seja feliz. Começam a reconhecer padrões. Notam que algumas frequências trabalham principalmente com a percepção, outras com a memória, outras com a criatividade, outras com a compaixão, outras com seu senso de tempo. Vocês se tornam alfabetizados na linguagem da luz, não como símbolos ou códigos, mas como experiência vivida. Essa alfabetização também lhes permite ditar seu próprio ritmo com sabedoria. Vocês aprendem quando descansar e quando se engajar. Aprendem quando simplificar os estímulos e quando permitir a expansão. Aprendem quando aterrar e quando se abrir para cima. Isso não é controle, é colaboração. O corpo de luz não é uma máquina sendo instalada. É um sistema vivo coevoluindo com vocês. À medida que essa alfabetização se desenvolve, vocês podem notar que não ficam mais sobrecarregados pelo influxo energético da mesma maneira que antes. Não porque as energias sejam mais fracas, mas porque sua relação com elas mudou. Vocês não perguntam mais: como faço para isso parar? Vocês perguntam: como integro isso com graça? E isso nos leva à segunda dimensão, o amolecimento temporal. Um dos aspectos mais profundos, porém menos discutidos, da recepção é seu efeito na sua experiência do tempo. Muitos de vocês já notaram mudanças sutis aqui. O tempo pode parecer esticado ou comprimido. Os dias podem passar rapidamente, enquanto certos momentos parecem expansivos e ricos. Memórias podem surgir fora de sequência. A antecipação do futuro pode afrouxar seu controle.
É a isso que nos referiremos como amolecimento temporal. Quando o corpo de luz se ancora mais plenamente, a consciência se torna menos ligada ao tempo linear. Vocês não deixam o tempo para trás, mas sua relação com ele se torna mais fluida. Começam a experimentar o tempo como um meio, em vez de uma pressão. Isso tem enormes implicações sobre como vocês vivem, criam e recebem. Numa experiência rígida de tempo, vocês estão sempre atrasados ou adiantados. Sentem-se atrasados. Sentem-se apressados. Sentem que nunca há o suficiente. Numa experiência amolecida de tempo, a presença se torna primária. Vocês descobrem que as ações mais eficazes não surgem da urgência, mas do timing. Sentem quando agir e quando esperar. Não por causa de horários, mas por causa do alinhamento. É por isso que muitos de vocês estão se sentindo menos motivados por prazos artificiais e mais responsivos à prontidão interior. Isso pode ser confuso em um mundo estruturado em torno de relógios e calendários. Vocês podem se preocupar por estarem se tornando improdutivos. Na verdade, estão se tornando temporalmente inteligentes. O corpo de luz não funciona otimamente sob pressão constante. Ele se integra através do ritmo, de ciclos de expansão e descanso, de atenção que se move organicamente em vez de ser forçada. Quando o tempo amolece, vocês se dão permissão para viver dessa maneira. Vocês também podem notar que, à medida que o tempo amolece, arrependimentos antigos e ansiedades futuras perdem sua intensidade. Isso não é porque vocês estão evitando a responsabilidade. É porque estão menos identificados com uma única linha de história. Começam a sentir que muitas versões de vocês existem através do tempo, todas contribuindo para o mesmo aprendizado da alma superior. Essa consciência, naturalmente, reduz o medo de errar. O amolecimento temporal também apoia a recepção, reduzindo a resistência. Muita resistência à energia que chega surge da crença de que isso está acontecendo muito rápido, ou não consigo acompanhar. Quando o tempo é percebido como fluido em vez de fixo, essas narrativas se dissolvem. Vocês percebem que nada está atrasado, nada está adiantado. Tudo chega quando o campo pode sustentá-lo. Isso é particularmente importante à medida que as mudanças coletivas se aceleram. Quando o tempo parece rígido, a aceleração parece ameaçadora. Quando o tempo parece fluido, a aceleração parece impulso. Os mesmos eventos são interpretados de forma diferente dependendo da sua relação temporal. Há também um benefício criativo sutil aqui. À medida que o tempo amolece, a imaginação se torna mais potente. Vocês estão menos limitados pelo que já aconteceu ou pelo que se espera que aconteça. Novas possibilidades parecem alcançáveis. Começam a sentir futuros não como metas distantes, mas como ressonâncias próximas. Isso não é fantasia. É a percepção operando além do sequenciamento linear. A alfabetização de frequência e o amolecimento temporal, juntos, criam uma nova postura de recepção. Vocês se tornam alguém que pode hospedar a transformação sem dramatizá-la. Podem sentir profundamente sem serem inundados. Podem se abrir amplamente sem perder a coerência. Podem receber sem exigir explicação. Este é um limiar significativo. Nesta fase, muitos de vocês podem notar que as práticas nas quais antes confiavam começam a se simplificar ou a desaparecer. Vocês podem meditar de forma diferente. Podem orar de forma diferente. Podem parar de perseguir técnicas por completo. Isso não significa que estão regredindo. Significa que a recepção está se tornando relacional em vez de procedural. Vocês não estão mais tentando fazer a recepção corretamente. Estão vivendo em um estado de disponibilidade. A partir dessa disponibilidade, a repadronização ocorre naturalmente,
Crenças se reorganizam sem esforço. Hábitos mudam sem luta. Impulsos criativos surgem sem força. O corpo de luz não exige que vocês microgerenciem a integração. Ele responde à sinceridade, abertura e confiança. E confiança aqui não é crença cega. É confiança experiencial nascida da repetição. Vocês se abriram e sobreviveram. Vocês se suavizaram e permaneceram intactos. Vocês receberam e se tornaram mais claros com o tempo. Isso constrói uma segurança tranquila de que vocês podem enfrentar o que vier. Essa segurança é o que os prepara para a fase final da incorporação, onde a luz não é mais algo que vocês experimentam privadamente, mas algo que expressam naturalmente através de como vivem, se relacionam e contribuem. A recepção a este nível não é mais sobre obter algo, é sobre se tornar alguém que pode sustentar mais verdade, mais nuance, mais amor, mais complexidade sem fragmentação. A partir daqui, a expressão segue sem esforço, e é aqui que o movimento se volta para fora novamente, não como performance, mas como presença, onde o corpo de luz se torna visível não porque brilha, mas porque muda a maneira como vocês habitam o mundo. Esta é a porta que agora se abre diante de vocês. É hora de falar sobre um grande tema: incorporação e serviço. Muitos de vocês perguntaram: por que estou aqui? Vocês olham ao redor do seu mundo. Veem sofrimento, conflito, confusão, sistemas que parecem desatualizados e se perguntam se devem consertar tudo isso. Vocês não devem. Vocês devem ser a frequência que torna novos sistemas possíveis. Devem ser o humano que pode sustentar mais amor sem entrar em colapso. Devem ser aquele que se lembra que não há um único futuro e, portanto, não precisam obedecer a previsões baseadas no medo. Devem se alinhar com a realidade que preferem e, então, dar o próximo passo que corresponda a esse alinhamento. Isso é serviço. Seu corpo de luz não é uma nave de fuga. Não é um bilhete para fora da Terra. É uma maneira de estar na Terra com mais graça, mais clareza, mais compaixão e mais poder criativo. Vocês vieram aqui por temas. Vieram aqui por relacionamentos. Vieram aqui por desafios que despertariam qualidades dentro de vocês. Coragem, paciência, integridade, perdão, criatividade, alegria. Não contornem esses temas em nome da ascensão. A ascensão é a elevação de como vocês enfrentam seus temas. Não é o abandono deles. À medida que vocês se tornam mais luminosos, sua influência se torna mais silenciosa e mais forte. Descobrirão que as pessoas são atraídas por vocês não porque são perfeitos, mas porque são reais e calmos. Descobrirão que sua presença ajuda os outros a regular seus próprios sistemas nervosos. Descobrirão que suas palavras chegam de forma diferente porque são carregadas de coerência. Descobrirão que podem contribuir sem se esgotarem porque não estão mais tentando empurrar o rio. Estão se movendo com ele. O serviço pode ser muito simples. Às vezes, é meditação, oração e o envio de intenção de cura. Às vezes, é uma conversa onde vocês escutam sem consertar. Às vezes, é um limite que protege sua energia para que possam continuar a ser gentis. Às vezes, é um ato criativo, um texto, uma canção, um projeto que carrega uma frequência mais alta para sua cultura. Às vezes, é a participação na construção de novos sistemas. Comunidades mais éticas, formas mais saudáveis de cuidar do corpo, formas mais transparentes de liderança, abordagens mais sustentáveis para a energia. Vocês não precisam fazer tudo isso. Vocês só precisam fazer o que são guiados a fazer. Essa orientação virá mais claramente do coração no qual aprenderam a viver. Vocês também devem se lembrar do livre-arbítrio.
Não estão aqui para arrastar todos para o mesmo barco. Todos têm um plano. Todos têm um tempo. Alguns despertarão através da suavidade. Alguns despertarão através do contraste. Alguns despertarão mais tarde. Alguns partirão e retornarão em outra vida. Nada disso é um fracasso. Seu trabalho é seguir seu coração e viver a linha do tempo que preferem. Quando o fazem, tornam-se um convite, tornam-se um farol, tornam-se a prova de que a paz é possível. E quando um número suficiente de vocês incorpora isso, o coletivo muda. A alegria faz parte do serviço. Se vocês servem a partir do peso da alma, criarão mais peso. Se servem a partir da coerência, criarão coerência. É por isso que os encorajamos a se lembrarem da alegria da jornada. A vida não deve ser uma emergência constante. Deve ser uma exploração. Quando vocês se permitem desfrutar das coisas simples, o canto dos pássaros, a luz do sol, o calor de uma bebida, a risada de um amigo, não estão sendo egoístas. Estão afinando seu instrumento. Um instrumento afinado toca uma nota mais clara. Uma nota mais clara sintoniza a sala. A compaixão também deve ser aterrada. Compaixão não é desmoronar na dor dos outros. É a capacidade de permanecer presente com o sofrimento, mantendo-se conectado ao seu próprio centro. Esse tipo de compaixão naturalmente produz a ação apropriada. Às vezes significa ajudar. Às vezes significa recuar. Às vezes significa oferecer recursos. Às vezes significa orar. Às vezes significa dizer não. O corpo de luz não os transforma em um capacho. Ele os torna claros, torna-os amorosos sem que percam a si mesmos. Ao incorporarem este quinto movimento, perceberão que os 5 movimentos não são passos que vocês completam uma vez. São um ciclo que vocês revisitam. A coerência os retorna à paz. A descida ao coração os retorna à orientação. A purificação mantém o canal limpo. A recepção e repadronização trazem frequências mais altas. A incorporação e o serviço expressam essas frequências de forma vivida. E então, quando a vida apresenta um novo limiar, vocês começam de novo. Mais alto na espiral, mais sábios, mais suaves, mais fortes, mais despertos. Vamos deixá-los com uma prática simples, que contém toda a transmissão, para que possam vivê-la em vez de apenas entendê-la. Comecem respirando suavemente, até que seu corpo relaxe. Coloquem sua consciência no coração até se sentirem presentes. Permitam que qualquer emoção que esteja pronta para ser sentida, seja sentida e a acolham com gentileza até que ela se suavize. Abram-se para cima e para baixo. Céu para o coração, coração para a terra, recebendo e aterrando simultaneamente. Então, escolham uma pequena ação que corresponda à frequência que acabaram de cultivar. Uma mensagem, um limite, um passo criativo, um momento de descanso, uma oferta gentil. Isso é a ativação do corpo de luz como um caminho vivido, não um conceito, não uma performance, uma maneira de ser. Vocês estão indo muito bem. Estão mais amparados do que imaginam. Não estão atrasados. Não estão falhando. Estão despertando de uma maneira que honra sua humanidade e sua divindade ao mesmo tempo. E isso, amados, é o verdadeiro propósito do corpo de luz. Trazer o céu à terra através do milagre simples de um coração humano que se lembra. Nós os mantemos em radiância constante. Estamos completos por agora, meus amigos, e permanecemos com vocês na clareza que estão descobrindo e na facilidade com que estão aprendendo a recebê-la. Eu sou Leite e estou encantado por ter estado com vocês hoje.